bom dia, estamos começando mais um podcast aqui no Integral 5. Oi, eu sou a Penélope, eu tenho 9 anos, estou no 4º ano e o tema hoje vai ser sobre narrativas, brincadeiras e tempo de pandemia. A gente vai entrevistar a Marília, o Iago e o Tiago. Bom dia, Marília, Iago e Tiago. Bom Bom dia. Penélope. Conta pra gente como foi lidar com a Covid. A princípio foi um momento muito difícil para todo mundo, né? Ninguém esperava isso. Vimos isso acontecendo lá na China e a gente não esperava que fosse chegar no Brasil. E de repente veio o aviso para todo mundo não sair mais de casa. E como isso ninguém nunca tinha vivenciado isso, foi muito difícil. Então teve um momento de que todo mundo teve que se adaptar a fazer coisas somente dentro de casa, porque não podia mais sair na rua. É isso. Vocês tiveram muitos cuidados em casa? Quais? A gente usou bastante álcool, usava máscara o tempo inteiro, cuidava bastante para não sair, né? Comprava bastante coisas em delivery, né? A gente aprendeu a comer bastante comprando coisas da rua, né? Comprando coisas prontas. E a gente sempre higienizava muito as coisas, morrendo de medo de pegar Covid. O que vocês faziam para se distrair? Bagunça. Quando começou a pandemia, o Iago tinha acho que 5 anos, né, filho? Foi 2020. Então a gente brincava com ele, a gente inventava algumas coisas, a gente começou a reformar coisas na casa para fazer alguma coisa diferente. A gente comprou uma maleta para o Iago e algumas ferramentas, então ele meio que destruiu os brinquedos dele, achando que ele ia montar de novo, mas às vezes não dava certo. Mas a gente às vezes via um filme, jogava videogame, inventava alguma coisa, jogava bola com o Iago e tentava achar alguma coisa para passar o tempo, né? Eu trabalhava em casa, eu estava dando aula em casa, então também foi um período bem diferente pra gente. Eu dava aula pelo computador, mas a gente sempre buscava alguma coisa para não ficar entediado em casa. Iago, você estudou durante a Covid, como foi pra você? Teve dificuldades? O Iago vai responder agora, empresta pra mim. Como que foi estudar na pandemia? Normal. Mas como é que foi? Como é que era? Você lembra do tendo aula pelo computador? Não. Você não lembra? Não. Responde. Você não lembra de nada? Não tem nenhuma recordação? Não. Não. Mas eu posso responder um pouquinho pelo Iago. Ele tinha aula pelo computador, né? Então a professora falava com a gente lá pelo vídeo, eu ou o Thiago acompanhava ele, e aí depois tinha algumas tarefinhas ele para fazer com coisas de casa. Era bem divertido também. Sempre com horário marcado, né? Sempre tinha a hora certa, 1h da tarde, 2h da tarde, a gente já deixava tudo pronto, e a professora ia entrar no horário certo para poder dar aula para eles e tal, e aí terminando ali já ia direto para a tarefa. Você brincou muito neste período? Iago, de novo. Você brincou? Você lembra de brincar durante a pandemia? Não. Meu Deus, o Iago não lembra de nada. O Iago era muito pequenininho, né? Acho que vocês também eram menorzinhos, então não tem muita recordação, mas a gente tentava fazer aquilo que eu falei pra vocês. Assim, a gente tinha um quintal, tentava brincar dentro desse quintal, depois que a pandemia meio que passou aquela parte mais assustadora, né? Mas durante a parte mais assustadora a gente fazia coisas em casa mesmo, né? Fazia alguma receita, pegava algum jogo, ou jogava videogame, mas sempre bem controlado, né? As questões de tela. Mas a gente sempre achava alguma coisa pra fazer. A gente tinha as nossas brincadeiras, né? A gente brincava de esconde-esconde, a gente brincava de bola, Pista de Hot Wheels, a gente brincava, ligava a mangueira, tomava banho de mangueira no quintal. A gente tinha arminha Nerf, a gente ficava brincando dentro de casa, no quintal, né? O que mais, filho, que a gente comentou? Basquete. O basquete veio mais pra frente, né? Mas o futebol... Fala no microfone.
No final da pandemia Fala veio mais alto. basquete. É. No final da Então, pandemia veio basquete. Tem algumas brincadeiras que a gente já fazia, né, antes da pandemia, mas a gente passou a fazer mais, né, e criar mais coisas, né, porque a gente viu que algumas coisas que a gente fazia, que era ir pra praia, né, às vezes No parque, pracinha, alguma coisa. pracinha no parque, a gente não podia mais fazer. Então a gente começou a usar mais a criatividade para fazer isso dentro de casa, né, ou limitando até o nosso quintal, né. A tecnologia ficou mais presente na vida de vocês. Algum de vocês tem A tecnologia? Vai, Lucas. A tecnologia ficou mais presente na vida de vocês. Ficou bem mais presente, né? Eu dava aula pelo computador, para mim isso era muito esquisito no começo. Eu não conseguia ver os alunos direito. Eles desligavam a câmera, nem queriam olhar para mim. Como é que pode isso, né? Eu também joguei no computador porque tava algum impedimento na minha cara. É, aí ó. Mas sim, com certeza, a gente teve mais uso de tecnologia. Eu sofri bastante com o computador durante a pandemia, porque eu precisava de um computador bem bom assim para rodar os programas que eu precisava. Então isso também me marcou bastante durante a pandemia. E foi esquisito, mas depois a gente se adaptou, né? Tanto que hoje eu ainda faço reuniões de trabalho pelo computador. Então eu me acostumei. Eu jogava no celular da minha mãe porque não tinha no celular. E ela... Mas agora ganhou o fome da house. E aí você joga? Sim. Sim, cara. Manda da house. Vocês faziam alguma brincadeira? Você assim, escola, ensina pra nós. Vai, Thiago, a brincadeira é contigo. Lembra de alguma brincadeira que a gente fazia? Não? Então repete, vai, dá tempo pro Thiago pensar. Vocês faziam alguma brincadeira? Se sim, qual? Ensina pra nós. A gente fazia bastante brincadeiras, né? Como eu falei, a gente passou a ser mais criativo, né, na parte de brincadeiras, porque a gente se viu, entre aspas, preso dentro de casa, né? E uma das coisas que a gente fez, que foi bem legal, assim, acho que o Iago vai lembrar, a gente colocou um prato cheio de farinha de trigo, né? Não. E aí... Já lembramos. E aí a gente fazia perguntas. Não, acho que a gente fazia pedra, papel, tesoura. A gente fazia pedra, papel, tesoura. O Iago arregou. E aí, quem perdesse, o outro colocava a cara dele dentro da farinha. Mas não é muito aconselhável essa brincadeira, né, papai? É legal. Não é aconselhável que você vai colocar o rosto dentro da farinha, na hora que você sair, você vai respirar e a farinha vai entrar pra dentro do nariz. Então brinquem só de encostar o narizinho, bem isso. na pontinha. Mas era legal, bem divertido. É interessante que na hora que você tira o rosto da farinha, aí você ri se vendo no espelho e todo mundo ri também. E um rindo da cara do outro fica engraçado. Queria falar, Luca? Sim. O que foi? Eu tava sempre na minha tia quando ela tava me cuidando. Depois, às vezes, eu tava com meu pai, na minha tia, batendo papo com ela. Você gosta de bater papo? Sim. Ah, que legal. Então nós vamos conversar. Como faziam para ter comida em casa? Tá ligado? Eu não sei o que acontece. Como faziam para ter comida em casa? A gente não deixou de ir no mercado, né? Ficou uma coisa mais limitada, mas a gente ainda ia no mercado. Mas a gente passou um pouco também a comprar delivery, né? A gente fazia pedido, entregava em casa, mas o mercado ainda funcionava normal. Foi algo que não fechou, e aí só que a gente ia mais limitado. A gente procurava fazer o cálculo certinho do que ia precisar para não ter que ir mais vezes, né? Então era uma coisa bem mais cuidado, assim, para que, poxa, esqueci o negócio, não tem como voltar no mercado de novo. Porque toda vez que a gente saía, querendo ou não, a gente estava correndo o risco de pegar Covid, né? E aí ia o nosso herói no mercado, né? Eu não ia, ficava no castelo protegido. E aí quando ele chegava, a gente limpava tudo, né? Era tipo, voltava num cenário meio Mad Max, assim, né? Meio destruidor. E a gente limpava tudo, higienizava tudo para ficar bem protegido.
Vocês usaram muito delivery? Bastante. E isso, olha, tem consequências até hoje. Que a gente ainda continua usando, e aí geralmente delivery não tem comidas muito saudáveis, né? A gente acabou se acostumando a comer um pouco, né? Um pouco mais errado, assim, mas a gente usou bastante, sim. Tanto para remédio, para comida, mercado. A ideia de criar uma escola de natação surgiu nesse período? Não, a ideia da escola de natação surgiu no final de 2022. Isso. Foi no final de 2022. Já tinha, então, junto com o projeto da Homeschool, De né? pandemia? 2022 ainda era considerado pandemia? Era Bem final da leve, pandemia. bem leve, mas era ainda. Mas a Homeschool já estava, né? Já tinha o projeto, já tinha a parte da piscina. E aí a gente conversou a respeito disso, né? De a gente tocar a parte da piscina. E a gente entrou no desafio. Então, estamos completando 1 ano já. Conta pra nós como surgiu a Home Pool. Vai, Thiago, Homepool. Resumidamente, Thiago. Sem muitos detalhes. Oh my God. A Home Pool surgiu assim. Os proprietários da Homeschool, um belo dia, nos chamaram para conversar, né? Como a Home Baby se transformou na Homeschool, ela teve uma proporção muito grande. Eles precisavam de pessoas para cuidar da Home Pool. E nos foi feita essa oferta de cuidar da Home Pool. A gente... Com detalhes? Não precisa. A gente aceitou o desafio. No começo foi bem difícil. A gente aceitou a proposta. E hoje a gente entende, naquele momento foi difícil, porque nos faltava recurso. Mas Deus, ele capacitou, ou melhor, Deus, ele trouxe tudo que a gente precisava para que a Home Pool acontecesse. Então no começo foi muito difícil, né, mas a gente confiou muito em Deus, de que aquilo que estava sendo ofertado para a gente era vindo diretamente de Deus. E a gente confiou, e ele fez tudo o que precisava ser feito. A gente fez a nossa parte, né? A parte do trabalho a gente fez, mas ele fez acontecer. Foi um ano muito louco, assim, bem doido mesmo. Sim. Mas ver vocês indo lá e aprendendo a nadar e se divertindo e querendo estar lá, gostando de estar lá, para nós é muito legal. É uma recompensa que não tem muito preço, não. Algumas pessoas descobriram o gosto pela leitura. Isso também aconteceu com algum de vocês? O gosto não. Mas a gente sabe que ler é muito importante. Então a gente, durante a pandemia nem tanto, mas agora a gente está com o hábito, a gente tem um desafio que a gente fez um para o outro, de ler um livro por mês. Né? O senhor tá fugindo. Mas o Iago também está lendo agora. A gente já tem o hábito de ler diariamente a Bíblia, mas a gente incluiu... o Iago termina um gibi por semana, basicamente. Mas a gente tem o hábito de ler a Bíblia diariamente e a gente incluiu o hábito de ler pelo menos um livro por mês. Durante a pandemia, a gente leu alguma coisa e tal, mas não foi tão intenso igual está sendo agora. E a gente entende que a leitura é muito divertida e a gente acaba se vendo dentro do livro, né? Então acho que isso é muito legal. O Iago, ele curte mais gibis, eu curto livros bem aleatórios, de vários assuntos, e eu acho que o Thiago também. Dê uma dica de livro. Uma dica de livro, vai, Thiago, para eles. O que você acha? Fala do que o Iago leu, do investidor. Tem um livro chamado O Pequeno Investidor. A gente comprou para o Iago. É interessante porque ele te ensina desde pequeno como começar a investir seu dinheiro, né? Aquele dinheiro que vocês ganham dos pais no final do mês, ele vai ensinar você a investir o dinheiro. Porque muitas vezes, na idade que vocês estão, é muito brinquedo, muita coisa que vocês veem, né? Já quer ir comprar. E esse livro é interessante porque ele ensina a investir o dinheiro, fazer aquele pouquinho de dinheiro se transformar em mais. Então é muito interessante. O Pequeno Investidor.
é o nome do livro. O que vocês fariam se tivesse Covid de novo? O que a gente faria se tivesse Covid de novo? Eu acho que a gente ia fazer meio que bem parecido ao que a gente fez, sabe? Talvez a gente ia ler mais, comer menos delivery, mas eu acho que não ia ter muito como fugir das coisas que a gente faz agora, né? Que é, né, se proteger, né, ficar buscando formas de se divertir em casa. Agora a gente já teria um pouco mais de experiência daí para fazer isso, né? Eu acho que com o que aconteceu, aprendemos muitas coisas, e aí a gente sabe coisas, né, que a gente fez na pandemia que não deveria, e coisas que a gente ia colocar mais em prática, né, que a gente aprendeu na pandemia. Então, se tivesse novamente, ia ser difícil, mas eu acho que a gente saberia lidar melhor com isso do que da primeira vez, né, quando era tudo novo para todo mundo, né. Então, talvez algumas medidas que foram tomadas foram no desespero, porque nunca tivemos pandemia, né? Isso foi uma coisa mundial. Então acho que seria mais fácil de lidar com algumas coisas. Algumas coisas a gente deixaria de fazer, né? Ia ser menos assustador, acredito. Algum de vocês teve Covid? Foi difícil? Olha, acho que nenhum de nós teve Covid. A gente, durante a pandemia, ficou um pouquinho gripado algumas vezes, mas não chegamos a ficar ruim nem a fazer teste. Mas eu fiz teste algumas vezes por alguns motivos, mas não era Covid. Então, não podemos afirmar se a gente teve Covid ou não. Que lição vocês tiraram com o surgimento da Covid? Uou. Dias mais difíceis para o Thiago. Foram momentos difíceis, né? Que a gente viu muita gente perder familiares, né? E eram em momentos assim que a pessoa descobria que estava com Covid, ela ia para o hospital. E aí os parentes não podiam ir lá visitar, porque senão ia pegar também. E a pessoa, ela acabava morrendo, não tinha como se despedir da família. Então essa parte do Covid foi muito difícil, assim. Mas por outro lado, eu acho que as famílias, elas aprenderam a estar mais juntos, né? É como se Deus tivesse dado uma pausa no mundo e falado, esse é o momento que a gente vai começar a cuidar das nossas famílias. A gente vai começar a ver melhor os nossos filhos e dar mais atenção para eles. A gente estava vivendo um momento muito agitado, de muita coisa, e de repente Deus falou, vamos pausar um pouco o mundo, cada um vai ficar dentro da sua casa. Para todo mundo entender que existe o pai, existe uma mãe, existe o marido, uma esposa, existe os filhos, e existe um relacionamento. E ele estava se acabando entre todo mundo. Então, acredito que Deus deu uma pausa no mundo, para que todo mundo entendesse o seu papel dentro da família. Para se unir mais, né? Com certeza. Então é isso, estamos terminando mais um podcast. Tchau!